É, pessoal, esse esquema do INSS, a cada minuto que passa, a cada dia que novas revelações são feitas, o que vai surgindo, na verdade, é Jair Bolsonaro. Hoje, uma série de descobertas, revelações feitas pela PF. Esse que, inclusive, que está na tela é o tal do careca do INSS, personagem que nós conhecemos hoje, Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é um cara que operava de fora do INSS, mas como o intermediário que fazia a transição. Ou seja, ele pegava esse dinheiro recebido indevidamente pelas entidades e repassava para alguns agentes que trabalhavam dentro do INSS. A matéria, inclusive, mostra que o que chamou a atenção da PF foram os carros que estão no nome desse cidadão, ou seja, Porsche Taycan 2022, Porsche Macan 2022, Porsche Taycan 2021, BMW Z4, BMW 330, enfim, uma série de Porsche 911. Então a polícia foi em cima e descobriu ali que ele tinha ligação e que no total esse sujeito movimentou recentemente mais de 53 milhões de reais, tá? Agora, para quem que ele repassava parte do dinheiro? E aí a Polícia Federal divulgou, representantes do INSS receberam mais de 17 milhões de reais. E desses 17, olha que coisa curiosa, o maior recebedor, ou seja, quase 12 milhões do total, é o procurador-chefe lá do INSS, afastado. E aí, evidentemente, que em posse do nome do cidadão, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, eu quis descobrir, obviamente, se ele já estava operando o esquema desde 2019, desde o governo Bolsonaro, porque essa é que era a afirmação inicial lá da Polícia Federal. E de fato, você pega aqui o currículo dele e tá lá escancarado que ele se tornou procurador-geral do INSS em 2020. Quem que era o presidente do Brasil em 2020, pessoal? Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, aí a partir disso, eu procurei no Diário Oficial a portaria de nomeação dele como procurador-chefe do INSS, está aqui, portaria 9.852, de 14 de abril de 2020, assinada por quem? Bruno Bianco Leal. Vocês lembram quem que é ele? Ele era o AGU, ele foi da Secretaria de Previdência durante um tempo, e depois, na segunda metade do governo Bolsonaro, ele virou o AGU do governo Bolsonaro. Foi ele que nomeou o bandido, o maior ladrão do INSS foi... Então, peraí, vamos organizar as ideias aqui. O maior ladrão do INSS, 12 milhões de reais, foi nomeado pelo AGU do Bolsonaro. Bem, Lewandowski hoje em comissão lá no Senado falou que a investigação segue e que eles vão prender todo mundo que é envolvido nessa fraude do INSS. No final das contas, o Janones estava certo, né, pessoal, nessa questão. Ele, de fato, soltou um vídeo no dia que saiu a investigação, fez declarações duras ali. Muita gente falou, tá exagerando, tal, mas acabou que o destino mostrou que ele estava correto. Roubo no INSS. Quando Bolsonaro virou presidente, uma quadrilha começou a roubar o dinheiro dos aposentados. E o Lula, quando se candidatou, prometeu que, se eleito, ninguém tocaria no dinheiro sagrado dessas pessoas. Lula venceu, tomou posse e já no seu primeiro dia de governo ele cumpre a promessa. Ele aciona a Polícia Federal e manda investigar tudo. E aí, adivinhem quem que era o chefe do esquema? A quadrilha montada por Jair Bolsonaro lá em 2019 dentro do INSS. Foi Bolsonaro quem desmontou o INSS. Foi ele também quem impediu a realização de novos concursos. E o principal, foi ele quem permitiu que a fila de pedidos por aposentadorias no INSS chegasse a 2 milhões. Mas por que o Bolsonaro fez isso? Para fazer o que ele sempre quis fazer, abrir caminho para a corrupção, transformar o desespero das pessoas em lucro. E, inclusive, hoje viralizou um vídeo de uma pessoa rebatendo um popular, tá? Ficou indignado ali com aquela declaração do Ratinho. Eu mostrei pra vocês aqui, não vou repetir, mas a pessoa deu a resposta ali pro Ratinho. Ratinho, deixa eu lhe falar aqui, Ratinho. Você sabe por que eu não me aposentei na época de Jair Bolsonaro e eu peguei depressão? Foi porque esse traste, com os comparsas dele, roubou todo o dinheiro do INSS, tirou todos os peritos do INSS, Ratinho. Em 2019 começou a roubalheira no INSS. Ratinho, você tem dinheiro, não precisa você puxar saco de Jair Bolsonaro, de um traste que nem Jair Bolsonaro. Ratinho, eu tenho 8 netos. Jamais eu ia passar uma vergonha, mentir na frente das redes sociais para os meus netos ver e ficar com vergonha do avô. Ratinho, crie vergonha. Bem, pessoal, só pra gente fechar esse primeiro vídeo do dia, olha só, hein? Já os primeiros resultados concretos do governo Trump. Como o Trump impulsionou a vitória da centro-esquerda no Canadá. Teve eleição no Canadá ontem, e a centro-esquerda que já governa o Canadá há muito tempo, 12 anos, com o Justin Trudeau,
ela estava meio desgastada, claramente ia ganhar o partido de direita. Só que o Trump começou a chamar o Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, de governador Trudeau, começou a falar de anexar o Canadá sem parar, e aí isso complicou a direita lá no Canadá, que era uma direita pró-Trump e tal, deixou o pessoal, porque a população toda do Canadá, em primeiro lugar, levar em conta a soberania deles. O cara tava. Isso foi uma ofensa muito grande ao Canadá. Aqui no Brasil ia ter gente que ia defender o Trump, se o Trump falasse em anexar o Brasil. Mas lá não, lá a maioria da população. E isso reabilitou o partido de centro-esquerda, que venceu a eleição em cima desse discurso. Inclusive o Mark Carney, que é o vencedor da eleição, disse o seguinte: Canadá não pode e não deve jamais esquecer a traição dos Estados Unidos. De fato, o Canadá foram os maiores aliados dos Estados Unidos na história, tá? Todas a Segunda Guerra Mundial lutaram ao lado dos Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, lutaram, tiveram todo lugar, Vietnã, Afeganistão, Iraque, onde tinha tropa dos Estados Unidos, o Canadá esteve junto. E vem o Trump e consegue transformar o maior aliado do país num país hostil, num país, não diria inimigo, mas com um grau de hostilidade atualmente. O Canadá construiu sua independência com base em escolhas próprias, não sob a tutela de interesses estrangeiros, disse o primeiro-ministro eleito. Ele também alertou sobre os riscos de alianças com movimentos extremistas e figuras políticas que não respeitam os valores democráticos. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso, que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.